O que dizer sobre os furacões? Eu acho que eu sou uma física que eu tenho muito a dizer sobre furacões, não só porque eu já ensinei esse processo de formação de tempestade quando eu dava aula de climatologia, mas eu também vivi a experiência de estar no olho desse sistema que é um dos mais energéticos da natureza. Então, eu moro aqui em Porto Rico, que é uma ilha que fica na rota dos furacões que nascem ali na costa da África, e são os furacões que ficam na região do Atlântico. E eu estava aqui 2 anos atrás, exatamente dia 20 de setembro de 2017, eu estava aqui com a minha família em Porto Rico, na nossa casita. A gente tinha acabado de mudar e passou o furacão Maria, que foi um furacão muito intenso. Ele estava na maior das intensidades do furacão, que eu já vou falar um pouco sobre isso. E o olho desse furacão realmente passou por cima da minha casa. Então eu sou uma física que eu posso falar bastante sobre isso, eu tenho muito a dizer. Vou começar falando um pouco sobre como esses sistemas são formados. Então, o furacão, ele nada mais é do que uma super tempestade. Então, a formação desse sistema, ela se dá da mesma maneira como uma nuvem de tempestade acontece. Você tem umidade, você tem um ar quente e úmido, e esse ar quente e úmido ele vai subir na atmosfera, encontrando regiões onde ele consegue formar, a partir desse vapor de água, ele consegue formar gotículas e cristais de gelo. E isso é a definição da formação de nuvem, né? A gente pode entrar nisso depois num outro vídeo mais específico. Mas o que acontece no caso dos furacões? Essa evaporação que acontece muito intensamente no período ali do verão para o outono, que é entre junho e novembro, aqui, junho e outubro, que é o período que a gente chama de períodos de furacões, o que acontece é que ele se forma sobre região de oceano. Então, no caso do Oceano Atlântico, ele se forma ali na costa da África, e o oceano, ele se torna uma fonte inesgotável de umidade. Então, essa tempestade, ela só fica sendo alimentada ali por aquele vapor d'água que está subindo na atmosfera e mantendo essa tempestade, essa nuvem de tempestade cada vez maior. Então, formam esses cinturões de umidade, cinturões de nebulosidade que a gente vê por imagens de satélite. O que acontece? Quando esse ar quente e úmido sobe, ele deixa embaixo, na parte mais baixa, ele forma uma região de baixa pressão. Então, uma região porque você sabe que o ar quente, ele expande, né? Então, você tem o ar quente e úmido expandindo. Então, você fica aqui com uma região de baixa pressão. O que vai acontecer? O ar frio do entorno e mais denso, ele vai tentar preencher esse buraco que ficou ali na região de baixa pressão. Então, você vai ter um monte de movimento de ar vindo de várias direções ali para preencher esse buraco, esse espaço de baixa pressão. O que é movimento de ar? Vento. Então, o que acontece? Quanto maior for a diferença de pressão entre o entorno e a região de baixa pressão, mais forte vai ser esse vento, então mais rápido. Então, esse preenchimento do buraco, ele vai se dar de forma mais intensa. Movimento de ar é vento rápido ali vão ser ventos fortes. Então, o que acontece? Começa esse sistema tentar, essa nebulosidade subiu, e aí você tem todo esse movimento de ar, que são esses ventos formando nessa região. E o que acontece por conta da rotação da Terra? É o chamado efeito de Coriolis. O que acontece quando esse vento está vindo da mesma longitude, mas na região do Equador para cima, se ele está subindo, porque a gente aqui está no hemisfério norte, o que vai acontecer? Os ventos que estão normais ali no Equador e a atmosfera que está sobre a região equatorial, ela é uma região que tem uma velocidade linear mais alta, mais rápida do que os ventos que estão ali na região polar rodando com a Terra. Isso simplesmente porque na região do Equador você tem todo mundo está rodando no mesmo período, com a mesma frequência ali de rotação, né, mesmo período, porque é um planeta, é sólido. Então você tem a atmosfera sobre o planeta que está rodando junto, né, com a mesma velocidade linear ali, com a mesma velocidade angular. E aí o que acontece é que na região do Equador você vai ter uns ventos mais rápidos do que na região dos polos, porque você tem que levar um dia inteiro para dar uma volta no planeta, e no Equador você tem que dar uma volta maior do que o que você dá uma volta um dia na região polar. Deu para entender? Eu vou deixar um link aqui sobre efeito de Coriolis para você entender mais claramente. De qualquer maneira, o que você pensa? O vento que estava vindo ali da região equatorial, ele estava mais rápido do que a região mais alta em latitude. Então, quando ele sobe, ele acaba ficando um pouco mais para cima. Isso faz com que o vento que está subindo, ele faça uma deflexão para a direita.
Enquanto que o vento que está vindo do polo para baixo, para preencher aquela região de baixa pressão, ele estava vindo de um movimento mais lento, linear. Então, quando ele tenta se aproximar da região de baixa pressão, ele acaba fazendo uma deflexão, que para quem está vindo lá de cima também é para a direita. Só que esse cara vai defletir para cá, esse para cá. Então, o que ele forma? Todo mundo está fazendo isso, então ele vai formar um sistema que rotaciona. Então, no hemisfério norte, essa rotação ela vai se dar no sentido anti-horário, e no hemisfério sul ele vai se dar no sentido horário. Então, por isso que os sistemas de furacões, eles vão rodar no sentido contrário, dependendo do hemisfério que você tá. Porque sempre lembra que na região equatorial ele vai estar sempre adiantado, esse vento que está saindo do Equador, porque ele está mais rápido. Enfim, você tem o efeito de Coriolis, então, afetando o movimento desse ar que está tentando preencher esse buraco, e esse sistema começa a se deslocar e rotacionar. E isso faz com que esses ventos se concentrem ali. Então você tem essa mega tempestade com ventos muito rápidos e ele vai se alimentando. E o que é determinante para a formação e para a alimentação e fortalecimento de um sistema de furacão? A temperatura da superfície do mar e a diferença de temperatura na atmosfera também. E também os sistemas que você tem de alta pressão na atmosfera. Então isso vai determinar um pouco a trajetória desse furacão. Mas enquanto você tiver excesso de calor e gradiente de temperatura, esse sistema de furacão vai se fortalecer. Se você pensar bem, o furacão ele é um mecanismo muito inteligente da natureza de tentar minimizar esses gradientes, essas diferenças muito altas de temperatura. Porque o que acontece? Quando o furacão passa, ele rouba esse excesso de calor que está no oceano, ele mistura a água do mar ali, porque ele vai passar com vento alto, então ele acaba roubando esse calor e distribuindo isso para altas latitudes. Então ele tira o excesso de calor da região equatorial e distribui isso no planeta, de forma que você tem a tentativa do estabelecimento do equilíbrio, que é uma coisa que a natureza sempre busca. A natureza odeia gradientes, né? Então você tem que pensar nisso, que é necessário. O furacão ele é um mecanismo e é um evento natural muito necessário para que o planeta consiga fazer essa redistribuição e continuar, né? Todos os organismos dependem disso, dessa nossa tentando resolver esses excessos que a gente acaba causando, né? Por a gente promover o aquecimento global, que é real. Então, eu acho o sistema... Sempre fui muito interessada no fenômeno furacão, porque eu acho isso dos mecanismos e dos fenômenos mais bonitos e inteligentes da natureza na tentativa de busca de equilíbrio. Pois bem, eu achava sempre muito lindo, mas sempre ficava muito pensando, nossa, imagina esse povo nessa ilha ou em uma dessas ilhas no meio do oceano que estão sabendo que vai chegar um furacão e não tem para onde ir, porque você vai fazer o quê, né? Então não tem muito o que fazer. Então eu me vi nessa situação em 2017, quando eu tinha acabado de mudar aqui para Porto Rico, que eu vim para cá para trabalhar no Observatório de Arecibo, que eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Tava bem felizinha da vida, vim para Porto Rico, tal, Morrito, Regaton, Ricky Martin, Arecibo. E aí mudamos para casa e a gente veio bem no período de furacão. Então a gente mudou aqui no fim de agosto, a gente mudou de fato para casa aqui. E estava já passando um atrás do outro, formando sistemas de furacões, e 2017 foi um ano muito intenso no período de furacões. Então, me lembro que começaram a passar os furacões, e os furacões, eles são sempre, os sistemas quando vai formando a gente vai acompanhando, eu vou deixar o site aqui também no link, na descrição do vídeo. Tem um site que a gente sempre acompanha, que é do National Hurricane Center, que é do NOAA, aqui dos Estados Unidos, e eles monitoram a atividade ciclônica dos oceanos, né? Então, dependendo do oceano que você tá, também você chama o furacão de uma outra coisa. Se você tá lá na Índia, perto da Índia, você chama de tifão, acho que é em português, typhoon. Aqui você chama de furacão, no sul você chama só de sistema, acho que é de ciclone. E tem um nome engraçado lá perto da Alemanha, perto da Austrália. Então, dependendo do lugar que você está, da região que forma esse sistema, você dá um nome diferente, mas eles são todos da mesma natureza.
E o que acontece? Esse site da NOAA, ele monitora a atividade ciclônica nas diferentes regiões, né, do planeta, e a gente fica acompanhando, né, nesse período. A gente vê que formou uma região de baixa pressão. Aí essa região de baixa pressão, dependendo da condição de vento ali, eles vão aumentando a probabilidade de que esse sistema vire uma tempestade tropical, que eles chamam. Então, primeiro, no momento que realmente definiu uma região de baixa pressão e os ventos começaram, a nebulosidade formou o cinturão e tem um vento ali que já está fazendo uma estrutura mais forte, ele é declarado uma tempestade tropical. E dependendo da velocidade do vento, você é elevado a uma categoria de furacão. E o furacão ele pode ter 5 categorias, dependendo da velocidade do vento. A mais alta é a categoria 5, furacão categoria 5, que os ventos eles estão acima de 300 km por hora, que é um vento muito, muito forte. Então, o que acontece, e dependendo da velocidade do vento também, que vem com a velocidade ao quadrado, você tem a energia que é transportada por esse sistema. Então, ele é considerado o sistema mais energético, né, que você tem aqui no planeta, é um dos fenômenos naturais mais energéticos. Então, eu sempre fui muito assim, ai que emoção, né, vou ver um furacão passando, talvez eu consiga até ver aqui, sentir um pouco dos ventos desse sistema tão energético, achava lindo. E aí, pois bem, estava aqui, primeiro passou um furacão. Então, no momento que ele é nomeado tempestade tropical, ele ganha um nome. E cada ano começa de novo seguindo o alfabeto. Então, o primeiro furacão sempre começa com a letra A, o segundo com a letra B e assim por diante. E eles sempre alteram eles vão alternando entre um nome feminino e um nome masculino. E naquele ano de 2017, estavam vindo já alguns sistemas. O primeiro sistema foi formado em abril, se eu não me engano, naquele ano, que foi o sistema que começou com a letra A. E assim por diante, aí formava um sistema aqui, um lá. Quem realmente sofre muito com isso são essas ilhas aqui do Caribe, a região do Caribe, porque do leste, que são aqui as Antilhas, Porto Rico, até ali República Dominicana, Haiti, Cuba. E a Flórida sofre muito, porque esse sistema ele tende a subir na costa dos Estados Unidos. Então, normalmente ele chega de cara aqui nas Antilhas ou de cara na Flórida. E tem uma outra região que é muito quente também, que é o Golfo do México, que ali os furacões às vezes eles são formados ali mesmo. Então ele começa aquele sistema de tempestade e ele sobe e ele atinge a região do Texas, ali Houston, que é uma região que nesse momento está tendo bastante enchentes por conta de um furacão que está passando lá, que na verdade nem virou furacão, que é tempestade tropical. Mas enfim, por quê? Porque não necessariamente você precisa, para ser bastante intenso e destrutivo para as pessoas e para as comunidades que moram próximas à região de furacão, você precisa ter vento muito forte. Às vezes, simplesmente a quantidade de precipitação que você gera já é suficiente para prejudicar bastante, principalmente a região ali de New Orleans, a região de Houston, ali do Golfo do México, porque normalmente o furacão não chega com vento muito forte, ele chega ali com muita água. Então isso já prejudica bastante as pessoas que estão morando por ali. Aqui, o que acontece? Porto Rico tinha uma fama de ser muito sortudo, porque normalmente os furacões eles estavam sendo formados e aí eles já iam se enfraquecendo, às vezes eles subiam antes de chegar aqui em Porto Rico. Então o povo aqui de Porto Rico, quando eu cheguei, eles falavam assim, não se preocupa não, o último furacão que passou aqui foi em 89, que era um furacão George, que tinha sido um furacão mais intenso que tinha realmente atravessado a ele. Mas depois disso, nunca mais veio furacão, os furacões são defletidos e papapá. E aí eu fiquei no site da NOAA vendo essas regiões de depressão e as tempestades tropicais e tudo isso lá em 2017, e aí veio Irma. O furacão Irma, ele foi um furacão muito intenso e ele estava previsto para passar, a gente estava aqui no cone, né, de probabilidade da trajetória do furacão. E eles fazem esses modelos, tem muitos modelos, tem o modelo europeu, o modelo americano, e eles incorporam nesse modelo medidas de vento in situ, então eles vão lá, tem uns aviões malucos que são caça-furacão, que eles sobrevoam a tempestade, as nuvens, eles jogam sensores lá para medir o vento, medir a pressão que está no olho do furacão. Tem toda uma ciência por trás desse conhecimento sobre esses sistemas que é incrível. E eles também têm alguns sistemas nas próprias de vento, né? Esses meteorológicos, que tem alguns no meio do oceano, bem poucos, mas muitos nas regiões de continente.
que vão medindo a velocidade do vento, e com isso eles vão alimentando o modelo, e eles sabem dos sistemas de alta pressão que já estão estabelecidos, então eles meio conseguem determinar a probabilidade das trajetórias desses furacões. E Irma estava prevendo que ia passar por aqui. Então a gente ficou quando a gente chegou já estava meio que um desespero, porque não tinha mais nada, a ilha de Porto Rico é muito pequena, então quando a gente começou a tentar procurar madeira para vedar as janelas, comida enlatada e tal, já não tinha muita coisa nos mercados, então o povo enlouqueceu, porque foi a primeira vez em muitos anos que a trajetória de um furacão intenso tava prevendo passar por Porto Rico. Então foi meio que uma loucurinha. Passou Irma, acabou que defletiu um pouco para o norte. Então, eu moro aqui na parte norte da ilha, noroeste. Então, meio que eu vi o sistema passar pelo oceano, a gente viu muitos raios caindo. A chuva foi muito intensa aqui. E a gente não pegou a gente nem pegou perto do olho de Irma, mas a gente pegou uma das bandas, daquelas bandas de nebulosidade que giram. Então, uma delas aqui deu uma lambida aqui em Porto Rico e a gente pegou muita chuva. E perdemos a luz, tal, por alguns dias, tudo bem. E aí passou. O que aconteceu? Depois de Irma, depois veio José, J, depois veio Kátia, K, Li, L, e depois veio Maria. Então, esses outros furacões, José foi bem intenso, mas ele foi bem para o norte. E os outros, esse Kátia foi acho que no Golfo do México. O problema foi, quando Irma passou por cima de Porto Rico, ela resfriou essa parte do oceano, então ela já roubou ali o excesso de temperatura que estava por ali. Quando Maria se formou, e Maria foi se intensificando em 24 horas, virou um furacão de 1 para 5, foi uma loucura, e os modelos não estavam conseguindo prever, porque o sistema estava sendo alimentado de forma muito agressiva ali na região do Oceano Atlântico. E quando a gente realmente... o que aconteceu com Maria? Se o trajeto natural seria passar por cima de Porto Rico, ali em cima já não tinha tanto calor para Maria buscar. Então, o sistema acabou descendo. Então, o que aconteceu em 2017, exatamente 2 anos atrás, de 20 de setembro, foi que esse furacão, o olho dele era um sistema monstruoso, gigantesco de nebulosidade. Os astronautas estavam na estação espacial tirando foto e foi uma coisa horrorosa, era muito grande, assim, eu lembro que nos últimos momentos que eu conseguia ainda olhar as imagens de radar e as imagens de satélite e os mapas de radar, a gente via aquele monstro chegando, aí já não tinha nada para fazer, porque a gente tentou proteger a casa do jeito que deu, mas não tinha para onde ir. Você não podia voar para fora da ilha, todos os voos tinham sido cancelados, estava uma loucura, o aeroporto tinha uma fila de 40 mil pessoas, então foi toda uma confusão, você não tinha mais o que fazer, então sentar e esperar e torcer para que a casa sustente, e aquele bicho gigante ia passar, o olho estava previsto para passar por aqui e realmente passou, entrou pela parte sudeste da ilha. E aí, aqui na região do meio de Porto Rico é linda, uma região de montanhas, então essas montanhas meio que defletiram a trajetória, então ao invés de entrar pelo sudeste e já sair pelo nordeste, né, nordeste, então o que ele fez? Ele entrou e ele atravessou a ilha na horizontal pelas montanhas e saiu aqui na parte noroeste, né, norte e oeste, então que foi bem aqui na cidade de Camui, que é onde eu moro. Realmente, assim, eu tinha amigos que estavam lá perto de Washington DC, e eles estavam acompanhando também, muitos amigos no Brasil, e eles eles expandiam a previsão da trajeto e eles conseguiam ver a minha casa, porque o olho passou realmente. E o que aconteceu aquele dia? Então, 2 anos atrás, a gente acordou já sem luz, então, porque a chuva chega antes, né? Como o sistema é gigantesco, começou a chover muito. O sistema de eletricidade aqui da ilha não é dos melhores, então tudo caiu e a gente ficou sem comunicação, sem internet, sem luz, sem nada. E começou a chover muito, a gente já não conseguia enxergar um palmo para fora da janela, porque é uma parede de água que vem, né? E não é uma chuva normal, porque isso mistura com a água do mar que está sendo mexida ali. E a gente mora perto da praia. O que aconteceu foi que uma das minhas janelas aqui da casa entrou com os ventos, porque a primeira parte do furacão
ela foi uma parte que veio norte e sul, então veio ali da cara do oceano para nossa casa, que é a frente da casa, ela é de vidro, então uma das janelas entrou. A gente teve o furacão dentro da casa, então ele entrou, ele desceu pela escada aqui da minha casa e ele arrebentou a porta da garagem e ele conseguiu sair. Entrou água e alga marinha, entrou tudo aqui. A primeira impressão, eu tava no corredor, com o John tava, que é o meu marido, eu vi ele voando, as nossas crianças, que na época tinham, o Gabriel tinha acabado de fazer 6 anos e a Aurora tinha 11 meses, tinha acabado de aprender a andar, eles estavam num quartinho protegido. E a gente estava ali tentando tirar a água da casa e não deixar a água entrar naquele quarto, a casa toda inundada, e aí estoura essa janela para dentro. Eu vi meu marido voando e eu fiquei inundada imediatamente. Então, eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive foi, isso é água do mar, porque era uma água salgada. Então fiquei eu lá com os meus óculos todo molhado, aquela cena de Titanic, né? Segura a minha mão e ele todo molhado, a gente não conseguia andar, um vento absurdo, um barulho. Foi uma coisa de filme de terror. E a gente ficou ali naquela situação, sei lá quantos minutos, até a gente conseguir dar a mão e entrar no quarto onde estavam as crianças, fechamos a porta e ficamos ali. E ficamos ali até o dia seguinte, dia 21 de setembro, quando acabou de fato a chuva e a gente conseguiu sair da casa, sair do quarto e ver o estrago que aconteceu. A gente perdeu muitos móveis, perdeu muitas coisas, mas assim, nada comparado ao que poderia ter acontecido, porque a casa realmente sustentou bem. E aí ficamos sem comunicação, sem internet, sem telefone por meses, sem luz por quase 3 meses. E a parte toda que teve do seguinte do furacão foi realmente, olha, aplaudir esse povo de Porto Rico, quão resiliente eles são, quão generosos, porque eles tiravam do prato deles para dar para os vizinhos. Então, assim, foi uma experiência de vida absolutamente intensa. E assim, o fato hoje, 2 anos depois, contar para vocês que eu estive no olho de um furacão categoria 4 quando passou aqui, então ele estava quase 5, quase categoria máxima, gigantesco. Então realmente foi uma experiência que eu espero que seja uma experiência única, mas foi uma experiência de vida assim que mudou a nossa percepção de mundo, de natureza, de vida. Então, e por que estão acontecendo mais furacões hoje, né? Então, e hoje também é um dia que está tendo aí a greve pelo clima, né? O pessoal está lá nas Nações Unidas, em Nova York. Então, a gente precisa falar disso, porque estamos sim promovendo uma intensificação, um maior número de furacões. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir nosso impacto na natureza, a gente tem que fazer. Então, assim, nem que você consiga só reciclar seu lixo, nem que você consiga simplesmente plantar uma plantinha ali. Qualquer coisa que você possa fazer, conscientizar seus vizinhos, parar de usar plástico, qualquer coisa ajuda. Porque a gente já está numa emergência climática e com isso já está provado por ciência de que o número de furacões vai aumentar, esses eventos extremos. Por quê? Porque o planeta está tentando buscar equilíbrio e a gente está promovendo um gradiente muito grande que o planeta não está conseguindo lidar. Então, a gente vai ter mais furacões muito mais intensos, furacões mais intensos em altas latitudes. Então, não sei se vocês estão acompanhando a temporada de 2019, muitos furacões, chegou no Canadá, um furacão que passou por aqui, ele chegou lá na Groenlândia, que foi o Dorian. Então, teve outro que chegou lá na Escócia. Então, assim, isso não é natural, né? Isso é a natureza tentando se salvar. Então, e tentando equilibrar o planeta. Então, faça a sua parte e eu espero que a gente tenha muitas coisas boas a dizer sobre isso, que a gente vai conseguir, enquanto comunidade global, reduzir nosso impacto e ajudar o planeta a buscar o equilíbrio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem perguntas se vocês quiserem e sugestões de outros vídeos que eu posso falar, tenho muito a dizer. Um beijo, tchau!